Respira fundo comigo. Estamos aqui para falar de um lugar que muitos chamam de berço da civilização. A terra entre dois rios, a Mesopotâmia. E tem um segredo sobre ela, um segredo que talvez mude a forma como você pensa sobre o começo de tudo. Se acomoda aí. Me diz de onde você está assistindo, que horas são para você agora. Não precisa ter pressa. Vamos juntos nessa jornada. Imagina um lugar, um vasto pedaço de chão, no Oriente Médio de hoje. Um lugar quente, muito quente. O sol castiga, a terra é seca, plana, não tem montanhas por perto, não tem florestas densas. E a chuva? A chuva é rara, caprichosa. Não se pode confiar nela. Nesse cenário, duas artérias gigantes cortam essa aridez. O rio Tigre e o rio Eufrates. Eles vêm de longe, das montanhas ao norte, serpenteiam pela terra seca, por milhares de quilômetros. São a única fonte de água confiável nesse deserto, mas confiável de um jeito estranho, porque os rios da Mesopotâmia não eram gentis, não eram como outros rios famosos na história. Eles eram selvagens, imprevisíveis. Em certas épocas do ano, geralmente depois do inverno nas montanhas, as águas inchavam, subiam de repente, transbordavam, cobriam vastas áreas da planície. Não seguia um calendário certo todo ano. Podia ser uma cheia pequena ou uma catástrofe, destruindo tudo no caminho. Casas, plantações, vidas. Era assustador viver perto dessas águas. Mas tinha um lado positivo, um lado que mudou tudo. Quando as águas recuavam, elas deixavam para trás algo incrível. Lama. Lama rica, carregada, de nutrientes das montanhas, o que os geólogos chamam de aluvião. Essa lama era ouro, tornava a terra incrivelmente fértil, mesmo no meio do deserto. Bastavam sementes e um pouco de água, e a vida explodia. Plantações cresciam rápido, cevada, trigo, datas. Era um milagre cíclico. A cheia assustadora trazia a promessa de fartura. Agora pensa comigo. Você tem essa terra, quente, seca, a maior parte do ano, mas com rios selvagens que trazem fertilidade. Como sobreviver aqui? Como não só sobreviver, mas prosperar? Os primeiros povos que se estabeleceram ali perceberam algo fundamental. Não dava para depender só da chuva, e nem só das cheias imprevisíveis. Era preciso controlar a água, dominar os rios, ou pelo menos aprender a conviver com eles. Foi aqui que a mágica aconteceu. Eles começaram a cavar valas, canais, redes complexas para levar a água dos rios para a terra seca, longe das margens, e também para drenar a água das cheias. Criaram sistemas de irrigação, simples no começo, incrivelmente sofisticados depois. Isso exigia uma coisa: trabalho, muito trabalho, trabalho em equipe. Não era coisa de uma pessoa só, ou de uma família. Era a comunidade inteira. Todo mundo precisava ajudar a cavar, a limpar os canais, a manter o sistema funcionando. Era um esforço coletivo monumental, e a recompensa enorme, com a água controlada, combinada com a fertilidade da lama. Eles podiam plantar e colher muito mais comida do que precisavam para si mesmos. Um excedente. Sobrou comida. Quando sobra, comida. A vida muda. Nem todo mundo precisa estar no campo o tempo todo. Algumas pessoas podem se dedicar a outras coisas.
virar artesãos, fazer ferramentas, tecidos, cerâmica. Outras podem administrar o excedente, guardar a comida, distribuir, organizar o trabalho dos canais. Surgem líderes, surgem sacerdotes, e as pessoas começam a se juntar perto dos centros onde a comida era armazenada, onde o trabalho era organizado, onde os templos eram construídos. As vilas cresceram e se transformaram em algo novo. Cidades. As primeiras cidades do mundo, Uruk, Ur e muitas outras. Não eram cidades como as nossas hoje. Eram construídas com o que tinham à mão, principalmente lama, misturada com palha, seca ao sol para virar tijolos de barro. As construções derretiam com a chuva forte, precisavam ser reconstruídas. Por isso que muitos sítios arqueológicos lá são morros de ruínas empilhadas. Mas eram cidades complexas, com templos imensos, muralhas, armazéns, oficinas, casas e gente. Muita gente, vivendo junto, trabalhando junto, enfrentando desafios juntos. Ok, chegamos ao ponto. Vimos a terra seca, os rios selvagens, a lama fértil, o trabalho duro para controlar a água, o excedente de comida, o surgimento das cidades. Tudo isso é fascinante, claro. É a história do berço da civilização. Mas qual é o segredo? O segredo que vai te deixar pensando. Não é um tesouro escondido, não é um alienígena antigo. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. O segredo é este: toda essa complexidade, toda essa inovação, toda essa organização social, as leis que eles criaram, a escrita que eles inventaram para controlar o comércio e a administração, as primeiras formas de governo, os monumentos que eles ergueram, tudo isso, absolutamente tudo, foi construído sobre a lama. Literalmente. Os tijolos eram de lama, mas também metaforicamente. Foi o controle da água, que veio com a lama, que permitiu o excedente, que liberou as pessoas para criar todo o resto. A terra entre dois rios, a terra do início de tudo, era, fundamentalmente, uma civilização da água e da terra fértil, dependente, totalmente dependente dos caprichos de dois rios selvagens e da capacidade humana de se organizar, de trabalhar junto, de transformar a adversidade em oportunidade. Pensa nisso. Você está sentado aí, numa casa, que segue regras e leis, lendo talvez algo escrito, vivendo numa sociedade organizada. E a base, a semente de tudo isso, veio de pessoas, há milhares de anos, que estavam lutando com lama e água, em um lugar seco e quente. O segredo não é mágico, é real, é físico, é o poder da natureza, combinado com a força da colaboração humana, transformando o básico em algo extraordinário. Essa é a surpresa, a fragilidade da base e a imensa construção que surgiu dela, um lembrete de onde viemos e do que somos capazes. Você pensa nas primeiras cidades da humanidade como um monte de casas de barro que simplesmente foram aparecendo, como vilarejos que cresceram sem rumo. Se for assim, prepare-se. A verdade é bem mais surpreendente. Estamos falando de Uruk, mais de 5.000 anos atrás, na Mesopotâmia, o atual Iraque. Uruk não foi só um aglomerado de gente. Foi uma revolução,
uma explosão de complexidade. E não foi um acidente. Foi algo intencional, organizado, planejado, de certa forma. Você pode pensar, planejado naquela época? Sim, não como planejamos cidades hoje, com zoneamento e mapas detalhados em computadores, mas havia um propósito, uma estrutura, uma escala que nunca tinha sido vista antes. Imagine o cenário antes. Pequenos assentamentos agrícolas, famílias vivendo perto de seus campos, comunidades pequenas, relativamente simples. Aí surge a agricultura de irrigação nos rios Tigre e Eufrates. A terra é fértil. Começa a haver excedente de comida. Mais do que o necessário para alimentar a própria família, essa sobra muda tudo. Pela primeira vez, nem todo mundo precisa trabalhar na terra. Pessoas podem se dedicar a outras coisas. Ser pedreiros, oleiros, tecelões, comerciantes ou administradores, sacerdotes. Essa especialização é a chave, mas ela só funciona se você junta essa gente toda. Você precisa de um lugar central para trocar esses bens, para organizar o trabalho de construir canais de irrigação maiores, para defender esse excedente. É aí que Uruk e outras cidades como Eridu e Nippur começam a se formar. Eles não cresceram aleatoriamente. Havia um centro, o templo. Em Uruk, o complexo do templo, dedicado à deusa Inanna e ao deus Anu, era gigantesco. Não era só um local de culto, era o coração econômico e administrativo da cidade. Pense nele como a grande corporação da época. As pessoas trabalhavam para o templo, cultivavam a terra que pertencia ao templo, produziam bens para o templo. Em troca, o templo distribuía rações de comida. Era um sistema de redistribuição em larga escala. E para fazer tudo isso funcionar, você precisa de organização. Muita organização. É por isso que Uruk não foi apenas um aglomerado. Foi um experimento social e econômico em massa. Qual o tamanho dessa escala? Os números são impressionantes. Para 3000 a.C., Uruk chegou a cobrir uma área enorme, talvez 5 ou 6 quilômetros quadrados. E a população? Estima-se de 40 a 50 mil pessoas, talvez mais em seu auge. Coloque isso em perspectiva. Em uma época em que a maioria das comunidades tinha algumas centenas de pessoas, Uruk era uma metrópole, uma cidade-estado. Era maior que muitas cidades medievais milhares de anos depois. E para proteger tudo isso, eles construíram muralhas enormes. A lenda diz que foram construídas pelo rei Gilgamesh. Eram mais de 9 quilômetros de perímetro. Construir uma estrutura dessas, com milhões de tijolos de barro, exigiu um nível de coordenação de trabalho e recursos que só uma sociedade complexa e organizada poderia realizar. Isso não acontece por acaso. Precisa de planejamento, precisa de liderança, precisa de burocracia. Sim, burocracia nasceu nas primeiras cidades. Com tanto movimento de bens, trabalho, rações distribuídas pelo templo, como controlar tudo? Eles inventaram a escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita do mundo. Não surgiu para escrever poesia ou história no início. Surgiu para fazer contabilidade, para registrar transações,
Quantos sacos de grãos foram recebidos? Quantas rações foram distribuídas? Quem trabalhou em quê? Listas de bens. A escrita é uma ferramenta de gestão urbana. Então, você tem uma cidade com dezenas de milhares de pessoas, um centro religioso e econômico gigantesco, muralhas maciças e um sistema administrativo baseado em escrita para manter tudo funcionando. Isso é Uruk. Isso é planejamento e organização em uma escala sem precedentes. Agora, imagine estar lá, não no auge do dia com o sol castigando, mas ao cair da tarde. O sol começa a baixar no horizonte, projetando sombras longas pelas ruas estreitas. Você se aproxima das grandes muralhas. Elas se elevam imponentes, feitas de milhões de tijolos de barro seco ao sol. Há torres de vigilância em intervalos. Você passa por um dos portões maciços e imediatamente o cheiro muda. Não é mais o cheiro da terra do campo. É uma mistura de fumaça de cozinhas, talvez odores menos agradáveis vindo de canais de drenagem abertos, o cheiro de animais, especiarias vendidas no mercado. O som explode. Não é o silêncio do campo. Há vozes por todo lado, em diferentes dialetos acádicos e sumérios. O barulho de martelos em oficinas, o balido de ovelhas sendo levadas para currais urbanos, o burburinho do mercado. As ruas não são retas e largas como nas cidades modernas planejadas por nós. Elas serpenteiam entre casas de tijolos de barro de 1 ou 2 andares. Algumas ruas principais podem ser um pouco mais amplas, ligando áreas importantes, mas muitas são becos estreitos. Não há pavimentação elaborada na maioria dos lugares. É terra batida que vira lama com a chuva. Você vê pessoas por todo lado, comerciantes exibindo seus produtos, cerâmica, tecidos, ferramentas de bronze, grãos, azeite, talvez joias simples. Alguém vendendo peixe seco do rio. Crianças correm e brincam no espaço limitado das ruas ou em pátios internos. Mulheres carregam potes de água do poço ou do canal mais próximo. Homens voltam do trabalho nos campos fora das muralhas ou das oficinas dentro da cidade. O ar ao entardecer começa a ficar mais fresco, um alívio depois do calor do dia. Conforme você se move para o centro da cidade, a paisagem muda. As construções ficam maiores, mais imponentes. Você chega perto do complexo do templo. É uma área elevada, com enormes terraços e edifícios. O zigurante de Anu, uma plataforma gigantesca, e o templo branco em cima dela teriam dominado a linha do horizonte. Aqui a atmosfera é diferente. Há menos barulho de mercado, mais uma sensação de ordem ou reverência. Sacerdotes e administradores circulam em vestimentas específicas. As paredes dos templos são decoradas, talvez com mosaicos de cones de argila colorida ou com relevos. Perto do templo pode haver depósitos gigantescos onde o excedente agrícola é armazenado. Escritórios onde os escribas trabalham com suas tabuinhas de argila e estiletes, registrando tudo. Você pode ver trabalhadores recebendo suas rações de grãos ou cerveja. A cidade inteira pulsa com vida, mas é uma vida diferente da vida nas aldeias. É mais densa, mais barulhenta, mais cheia de oportunidades, sim, mas também de novos problemas. Porque a verdade sobre as primeiras cidades, como Uruk, é que elas eram centros de inovação e progresso.
mas também enfrentavam desafios enormes. Gerenciar o saneamento básico para dezenas de milhares de pessoas era um problema constante. Doenças se espalhavam mais rápido em populações densas. Manter a ordem social, com tanta gente diferente, com diferentes níveis de riqueza e poder, conflitos surgiam. A vida no campo podia ser dura, mas a vida na cidade era uma nova forma de dureza, uma complexidade que exigia novas soluções. Uruk e as primeiras cidades nos mostram que a vida urbana não é apenas morar perto uns dos outros. É um ecossistema, um organismo que exige organização, regras, infraestrutura. Elas nos ensinam que a complexidade traz consigo a necessidade de sistemas. Sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas de comunicação, a escrita, sistemas de saneamento. Elas foram o berço da civilização como a entendemos hoje. O lugar onde a humanidade aprendeu a viver em grande escala, a colaborar em projetos gigantescos, a criar estruturas sociais complexas para gerenciar a si mesma. Essa é a verdade que muita gente não percebe sobre Uruk e suas contemporâneas. Não foram apenas os primeiros lugares grandes onde as pessoas moraram. Foram laboratórios da civilização, onde os problemas de organizar dezenas de milhares de pessoas foram enfrentados pela primeira vez. Onde a escrita, a burocracia e a gestão em grande escala foram inventadas por necessidade. Ao caminhar pelas ruínas de Uruk hoje, ou ao imaginar suas ruas ao entardecer há 5.000 anos, você não está apenas vendo o passado. Você está olhando para o lugar onde muitos dos desafios e soluções da vida em sociedade moderna foram experimentados pela primeira vez. Onde a humanidade deu um salto gigantesco, criando algo totalmente novo. A cidade planejada, o centro da organização, o motor da civilização complexa. E isso é muito mais fascinante do que um simples aglomerado de casas. Você pensa nas primeiras cidades da humanidade como um monte de casas de barro que simplesmente foram aparecendo, como vilarejos que cresceram sem rumo. Se for assim, prepare-se. A verdade é bem mais surpreendente. Estamos falando de Uruk, mais de 5.000 anos atrás, na Mesopotâmia, o atual Iraque. Uruk não foi só um aglomerado de gente. Foi uma revolução, uma explosão de complexidade. E não foi um acidente. Foi algo intencional, organizado, planejado, de certa forma. Você pode pensar, planejado naquela época? Sim, não como planejamos cidades hoje, com zoneamento e mapas detalhados em computadores, mas havia um propósito, uma estrutura, uma escala que nunca tinha sido vista antes. Imagine o cenário antes. Pequenos assentamentos agrícolas, famílias vivendo perto de seus campos, comunidades pequenas, relativamente simples. Aí surge a agricultura de irrigação nos rios Tigre e Eufrates. A terra é fértil. Começa a haver excedente de comida. Mais do que o necessário para alimentar a própria família, essa sobra muda tudo. Pela primeira vez, nem todo mundo precisa trabalhar na terra. Pessoas podem se dedicar a outras coisas. Ser pedreiros, oleiros, tecelões, comerciantes ou administradores, sacerdotes. Essa especialização é a chave.
Mas ela só funciona se você junta essa gente toda. Você precisa de um lugar central para trocar esses bens, para organizar o trabalho de construir canais de irrigação maiores, para defender esse excedente. É aí que Uruk e outras cidades como Eridu e Nippur começam a se formar. Eles não cresceram aleatoriamente. Havia um centro, o templo. Em Uruk, o complexo do templo, dedicado à deusa Inanna e ao deus Anu, era gigantesco. Não era só um local de culto, era o coração econômico e administrativo da cidade. Pense nele como a grande corporação da época. As pessoas trabalhavam para o templo, cultivavam a terra que pertencia ao templo, produziam bens para o templo. Em troca, o templo distribuía rações de comida. Era um sistema de redistribuição em larga escala. E para fazer tudo isso funcionar, você precisa de organização. Muita organização. É por isso que Uruk não foi apenas um aglomerado. Foi um experimento social e econômico em massa. Qual o tamanho dessa escala? Os números são impressionantes. Para 3000 a.C., Uruk chegou a cobrir uma área enorme, talvez 5 ou 6 quilômetros quadrados. E a população? Estima-se de 40 a 50 mil pessoas, talvez mais em seu auge. Coloque isso em perspectiva. Em uma época em que a maioria das comunidades tinha algumas centenas de pessoas, Uruk era uma metrópole, uma cidade-estado. Era maior que muitas cidades medievais milhares de anos depois. E para proteger tudo isso, eles construíram muralhas enormes. A lenda diz que foram construídas pelo rei Gilgamesh. Eram mais de 9 quilômetros de perímetro. Construir uma estrutura dessas, com milhões de tijolos de barro, exigiu um nível de coordenação de trabalho e recursos que só uma sociedade complexa e organizada poderia realizar. Isso não acontece por acaso. Precisa de planejamento, precisa de liderança, precisa de burocracia. Sim, burocracia nasceu nas primeiras cidades. Com tanto movimento de bens, trabalho, rações distribuídas pelo templo, como controlar tudo? Eles inventaram a escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita do mundo. Não surgiu para escrever poesia ou história no início. Surgiu para fazer contabilidade, para registrar transações, quantos sacos de grãos foram recebidos, quantas rações foram distribuídas, quem trabalhou em quê, listas de bens. A escrita é uma ferramenta de gestão urbana. Então, você tem uma cidade com dezenas de milhares de pessoas, um centro religioso e econômico gigantesco, muralhas maciças e um sistema administrativo baseado em escrita para manter tudo funcionando. Isso é Uruk. Isso é planejamento e organização em uma escala sem precedentes. Agora, imagine estar lá. Não no auge do dia com o sol castigando, mas ao cair da tarde. O sol começa a baixar no horizonte, projetando sombras longas pelas ruas estreitas. Você se aproxima das grandes muralhas. Elas se elevam imponentes, feitas de milhões de tijolos de barro seco ao sol. Há torres de vigilância em intervalos.
Você passa por um dos portões maciços e imediatamente o cheiro muda. Não é mais o cheiro da terra do campo. É uma mistura de fumaça de cozinhas, talvez odores menos agradáveis vindo de canais de drenagem abertos, o cheiro de animais, especiarias vendidas no mercado. O som explode. Não é o silêncio do campo. Há vozes por todo lado, em diferentes dialetos acádicos e sumérios. O barulho de martelos em oficinas, o balido de ovelhas sendo levadas para currais urbanos, o burburinho do mercado. As ruas não são retas e largas como nas cidades modernas planejadas por nós. Elas serpenteiam entre casas de tijolos de barro de 1 ou 2 andares. Algumas ruas principais podem ser um pouco mais amplas, ligando áreas importantes, mas muitas são becos estreitos. Não há pavimentação elaborada na maioria dos lugares. É terra batida que vira lama com a chuva. Você vê pessoas por todo lado. Comerciantes exibindo seus produtos, cerâmica, tecidos, ferramentas de bronze, grãos, azeite, talvez joias simples. Alguém vendendo peixe seco do rio. Crianças correm e brincam no espaço limitado das ruas ou em pátios internos. Mulheres carregam potes de água do poço ou do canal mais próximo. Homens voltam do trabalho nos campos fora das muralhas ou das oficinas dentro da cidade. O ar ao entardecer começa a ficar mais fresco, um alívio depois do calor do dia. Conforme você se move para o centro da cidade, a paisagem muda. As construções ficam maiores, mais imponentes. Você chega perto do complexo do templo. É uma área elevada, com enormes terraços e edifícios. O zigurante de Anu, uma plataforma gigantesca, e o templo branco em cima dela teriam dominado a linha do horizonte. Aqui a atmosfera é diferente. Há menos barulho de mercado, mais uma sensação de ordem ou reverência. Sacerdotes e administradores circulam em vestimentas específicas. As paredes dos templos são decoradas, talvez com mosaicos de cones de argila colorida ou com relevos. Perto do templo pode haver depósitos gigantescos, onde o excedente agrícola é armazenado. Escritórios onde os escribas trabalham com suas tabuinhas de argila e estiletes, registrando tudo. Você pode ver trabalhadores recebendo suas rações de grãos ou cerveja. A cidade inteira pulsa com vida, mas é uma vida diferente da vida nas aldeias. É mais densa, mais barulhenta, mais cheia de oportunidades, sim, mas também de novos problemas. Porque a verdade sobre as primeiras cidades, como Uruk, é que elas eram centros de inovação e progresso, mas também enfrentavam desafios enormes. Gerenciar o saneamento básico para dezenas de milhares de pessoas era um problema constante. Doenças se espalhavam mais rápido em populações densas. Manter a ordem social, com tanta gente diferente, com diferentes níveis de riqueza e poder, conflitos surgiam. A vida no campo podia ser dura, mas a vida na cidade era uma nova forma de dureza, uma complexidade que exigia novas soluções. Uruk e as primeiras cidades nos mostram que a vida urbana não é apenas morar perto uns dos outros. É um ecossistema, um organismo que exige organização, regras, infraestrutura. Elas nos ensinam que a complexidade traz consigo a necessidade de sistemas. Sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas de comunicação, a escrita,
sistemas de saneamento. Elas foram o berço da civilização como a entendemos hoje. O lugar onde a humanidade aprendeu a viver em grande escala, a colaborar em projetos gigantescos, a criar estruturas sociais complexas para gerenciar a si mesma. Essa é a verdade que muita gente não percebe sobre Uruk e suas contemporâneas. Não foram apenas os primeiros lugares grandes onde as pessoas moraram. Foram laboratórios da civilização, onde os problemas de organizar dezenas de milhares de pessoas foram enfrentados pela primeira vez. Onde a escrita, a burocracia e a gestão em grande escala foram inventadas por necessidade. Ao caminhar pelas ruínas de Uruk hoje, ou ao imaginar suas ruas ao entardecer há 5.000 anos, você não está apenas vendo o passado. Você está olhando para o lugar onde muitos dos desafios e soluções da vida em sociedade moderna foram experimentados pela primeira vez. Onde a humanidade deu um salto gigantesco, criando algo totalmente novo. A cidade planejada, o centro da organização, o motor da civilização complexa. E isso é muito mais fascinante do que um simples aglomerado de casas. Imagine um tempo, bem antes do que você pensa, onde a linha entre a terra que você pisava e o céu que você olhava era quase invisível. Você acha que religião é só sobre fé? Pense de novo. A história real é mais surpreendente. É sobre como a civilização começou. Sobre como as primeiras grandes sociedades tentaram entender tudo. Estamos na Mesopotâmia, a terra entre rios, Tigre e Eufrates. Aqui a agricultura floresceu, as cidades nasceram, e as pessoas tinham tempo para olhar para o céu, para sentir a terra sob os pés e para perguntar por quê. Não foi uma religião só. Foram várias que evoluíram juntas. Os sumerianos, depois os acádios, depois os babilônios. Os deuses mudavam de nome, ganhavam novas histórias, novas funções, mas a conexão terra-céu, sempre lá, intacta. Comecemos com Enki para os sumerianos, ou Ea para os acádios e babilônios. Ele era o senhor da água doce, das profundezas, do abzu, o oceano subterrâneo. Ele era o deus da sabedoria, da magia, das artes e ofícios. Ele planejou cidades, deu habilidades aos humanos. Uma divindade, profundamente ligada à terra, sim, mas uma terra que ganha vida pela água que ele controlava, pelo conhecimento que ele trazia. E Inanna, Inanna, você pode conhecê-la pelo nome acádio e babilônio, Ishtar. Ela é complexa, muito, deusa do amor. Sim, mas também da guerra, da justiça, da fertilidade, da beleza. Ela era a rainha do céu e da terra. E não era só um título poético, ela era literalmente a estrela d'alva. Vênus, o planeta mais brilhante no céu da manhã e da noite, ligando diretamente a paixão terrestre ao brilho cósmico. A terra e o céu representados em uma única figura divina, poderosa, volátil, essencial. Depois vem Marduk, o grande deus da Babilônia. A história dele é fascinante e cheia de reviravoltas. Ele não nasceu o chefe do panteão. Ele ascendeu ao poder em um mito de criação épico que se tornou central para a Babilônia. Falando em mito de criação,
Na Babilônia, a história principal está no poema épico Enuma Elish, um texto que você deveria conhecer. Ele fala de um tempo onde havia apenas caos, águas primordiais. A água salgada, representada pela deusa Tiamat, e a água doce, Apsu. Deles nascem os primeiros deuses, mas os deuses mais jovens são barulhentos. Inquietos, eles irritam Apsu, e depois Tiamat. Tiamat decide destruir sua própria descendência. Ela cria monstros, nomeia um líder Kingu. Os deuses mais novos entram em pânico. Ninguém consegue enfrentar Tiamat, até que surge Marduk, jovem, forte. Ele faz um acordo com os outros deuses. Se eles o tornarem o rei, ele enfrentará Tiamat. Eles concordam. Marduk se prepara. Com arco, flechas, um raio e a tempestade, ele enfrenta Tiamat em uma batalha cósmica. É uma luta épica e Marduk vence. Ele mata Tiamat. E então o momento da criação. Ele divide o corpo dela em dois. De uma metade, ele faz o dossel do céu. Da outra, faz a terra. Ele organiza o cosmos. Estabelece as órbitas das estrelas e planetas. Cria as estações. É uma história mística, calma em sua descrição do cosmos que surge, mas violenta em sua origem, do corpo de uma deusa morta. Mostra a ordem surgindo do caos primordial, e o céu e a terra sendo separados por um ato divino. E os humanos? De acordo com o Enuma Elish, Marduk usa o sangue de Kingu, o aliado de Tiamat, misturado com argila. Por quê? Para criar servos para os deuses. Uma perspectiva surpreendente sobre a origem humana, não é? Criados não por amor puro, mas por necessidade, para fazer o trabalho pesado e libertar os deuses. E o céu não era só um lugar de onde os deuses vinham ou onde moravam. Era um mapa divino. Os mesopotâmios olhavam as estrelas com uma atenção incrível. Não só para se guiar nas viagens ou para marcar o tempo das colheitas, mas para ler o futuro, para entender a vontade dos deuses. Cada constelação, cada planeta estava ligado a uma divindade específica. O movimento deles, as conjunções, os eclipses, não eram apenas eventos astronômicos. Eram sinais, mensagens, a dança dos deuses no céu, uma conexão direta entre o que acontecia na Terra e o que viam lá em cima. Era o início do que chamamos hoje de astrologia. Para eles era uma forma de ciência. Uma maneira de entender a realidade divina que governava suas vidas. Parece místico, né? Para eles era real, era prático. Qual a história real, então? Não é só que eles acreditavam nessas histórias, é que isso estruturava a vida deles. Esses mitos não eram apenas narrativas bonitas, eram a base da sua ordem social, política e econômica. Os templos não eram só lugares de culto, eram centros econômicos poderosos. Administravam vastas terras agrícolas, armazenavam grãos, distribuíam recursos. Os sacerdotes tinham um poder real, influenciavam decisões, interpretavam os sinais dos deuses, as leis do reino. Muitas delas tinham base divina. Os reis governavam porque os deuses permitiam ou ordenavam. O rei era o intermediário entre os deuses e o povo. Sua legitimidade vinha do céu. A prosperidade da terra dependia de manter os deuses felizes. É por isso que esses mitos foram escritos,
em tabuinhas de argila, usando a escrita cuneiforme, descobertas por arqueólogos ao longo dos séculos. Milhares delas, hinos, orações, poemas épicos, registros de rituais. Isso não é lenda isolada contada ao redor da fogueira. É a documentação de sistemas de crença que moldaram sociedades por milhares de anos. É um dado concreto da história humana. Você sabia que a ideia de um grande dilúvio global, que aparece em muitas culturas, incluindo a Bíblia, é muito mais antiga do que você pensa? Uma das versões mais antigas está em mitos mesopotâmicos, como a epopeia de Gilgamesh, que conta a história de Utnapishtim, o homem que sobreviveu à grande inundação enviada pelos deuses. Um fato surpreendente, uma ideia que atravessou milênios e culturas. Então, conceitos complexos? A evolução dos deuses de sumerianos para babilônios é a história de povos se misturando, conquistando uns aos outros, levando seus deuses junto. Quando uma cidade como Babilônia se torna poderosa, seu deus local, Marduk, também se torna o mais importante. O mito de criação é reescrito para colocar ele no topo. É teologia e política andando de mãos dadas. A criação do universo, para eles, não era criar algo do nada, era ordenar o que já existia, separar o caos, dar forma, definir limites. Entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Por que isso importa hoje? Você pode perguntar, o que Enki, Inanna, Marduk tem a ver com você? Primeiro, mostra algo fundamental sobre nós, seres humanos, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Sempre buscamos entender o mundo, o céu acima, a terra abaixo, a vida, a morte. Sempre criamos histórias para explicar o inexplicável, para dar sentido ao caos. Essas histórias não são aleatórias. Elas refletem a sociedade que as criou, seus medos, suas esperanças, sua organização, sua relação com a natureza, a dependência da chuva, do rio, da fertilidade da terra, a admiração pela ordem aparente das estrelas, entender esses deuses antigos, Enki, Inanna, Marduk, é entender um pedaço de onde viemos, é ver como as primeiras grandes civilizações pensaram, como eles ligaram o visível, a terra sólida e fértil, ao invisível, o céu vasto e misterioso habitado por poderes divinos. Mostra a incrível continuidade do pensamento humano, a busca por ordem em um universo que muitas vezes parece caótico, a necessidade de conectar o aqui embaixo com o lá em cima, de encontrar um propósito, um lugar no cosmos. A história real é que esses mitos eram a realidade deles. Eles não eram apenas contos, eram a ciência, a filosofia, a lei, a moralidade. Eles moldaram o mundo deles de maneiras profundas e duradouras. Assim como as nossas crenças, sejam elas religiosas ou não, moldam o nosso mundo, influenciam como vivemos, como interagimos uns com os outros, como vemos nosso lugar na Terra e no universo. Uma lição prática? A forma como contamos histórias sobre o mundo, a forma como explicamos de onde viemos e para onde vamos, tem um poder imenso, poder de criar sociedades, poder de dar sentido, poder de nos ligar à terra e ao céu de maneiras que talvez nem percebemos no dia a dia.
Você sabia que algumas das estruturas mais antigas do mundo não eram apenas casas ou palácios? Eram pontes para o divino, grandes montanhas artificiais, os zigurates da Mesopotâmia. Imagine construir algo tão colossal sem guindastes, sem máquinas modernas, apenas força humana e ferramentas simples. Um zigurate não é uma pirâmide como as do Egito. É uma torre de degraus, um terraço sobre o outro, um templo no topo, criado para aproximar os deuses da terra, ou talvez para que os humanos pudessem se aproximar dos céus. Essa ideia de construir para o sagrado, para o alto, é fascinante, presente em muitas culturas. Mas os zigurates são um dos exemplos mais antigos e poderosos. Eles representam essa busca humana por algo maior que nós mesmos. Uma conexão entre o terreno e o celestial. Pense no trabalho para construir uma dessas. Milhões de tijolos. Sim, milhões. O grande zigurate de Ur, por exemplo, foi construído há mais de 4.000 anos. 4 milênios. Imaginar as gerações que viram essa torre crescer. Era enorme, com a base do tamanho de um quarteirão inteiro. E subindo, subindo. O material principal, barro. Barro e palha, misturados e secos ao sol. Tijolos de adobe. Em alguns casos, a camada externa era de tijolos cozidos, mais resistentes. Mas o núcleo, a massa principal, era barro cru. Por isso, muitos se desintegraram com o tempo. Eram construídos em camadas gigantes, terraços, cada nível menor que o anterior, criando essa forma escalonada única, uma montanha artificial, mas de barro. Exigia manutenção constante contra a chuva e o vento. Agora, imagine a experiência de subir um zigurate. Não era um passeio rápido, eram rampas longas ou escadarias, íngremes ligando um terraço ao outro. Comece na base, no meio da cidade movimentada. O burburinho dos mercados, das casas. Enquanto você começa a subir, degrau após degrau, o ruído da cidade começa a diminuir, fica mais distante. Você sente o vento. O ar fica mais puro. A perspectiva muda completamente. A cidade, antes vasta, agora parece um mapa lá embaixo. Pessoas viram pontinhos. E acima de você, o céu. Ele se abre de uma forma que você não vê lá embaixo. Mais azul, mais vasto, mais presente. A cada passo para cima, você deixa para trás as preocupações do dia a dia, as tarefas, os problemas. Você está subindo, ascendendo, em direção ao lugar onde acreditavam o divino habitava ou se manifestava. É mais do que uma subida física. É uma jornada, uma purificação, um ato de devoção. O corpo se cansa, sim, mas a mente e o espírito se elevam. O topo está cada vez mais perto, a última rampa, o santuário. No topo não havia multidões, era um espaço sagrado, um pequeno templo, onde os sacerdotes realizavam rituais, onde as ofertas eram feitas, um ponto de encontro entre o humano e o divino. A vista de lá devia ser de tirar o fôlego, vendo todo o reino abaixo, e acima apenas o infinito. A proximidade com as estrelas, com a lua, com o sol. Faz todo o sentido que fossem usados também para observações astronômicas, para entender os sinais dos céus. Então,
Os zigurates eram templos, observatórios, centros de conexão. Eram o coração espiritual da cidade, representavam a ordem cósmica na Terra, eram a prova visível da devoção de um povo. Infelizmente, poucos restam intactos. O barro volta à Terra, o tempo implacável. Guerras, saques, erosão. Hoje vemos principalmente as bases maciças, montes de terra que guardam segredos antigos. Mas a ideia, a arquitetura sagrada, essa permanece. Pense nisso. Essa necessidade de construir para o alto, para o sagrado, para encontrar um sentido maior. Ainda existe hoje, de outras formas, seja em catedrais imponentes, mesquitas elaboradas, ou até mesmo em nossa busca por conhecimento, por meditação, por nos conectar com algo além de nós mesmos. A arquitetura sagrada nos lembra que somos mais do que matéria, que há uma dimensão espiritual, uma busca por transcendência. E aquela subida, degrau por degrau, deixando o mundo para trás. O barulho some, a mente se aquieta, cada passo é uma liberação, uma preparação. Não é uma corrida, é uma peregrinação, uma jornada para a paz, para o descanso que não é sono, mas serenidade. Chegar ao topo não é o fim do esforço, mas o início de um estado de calma, de clareza, como se a própria alma estivesse ascendendo ao seu lugar de descanso, longe do tumulto, perto do silêncio sagrado, onde o céu encontra a terra e a mente encontra a paz. Imagine um mundo construído de terra, casas feitas de barro, ferramentas de barro, até a escrita em barro. Um silêncio profundo envolvia tudo. Não havia motor, sirene, notificação. Você caminha pelas ruas estreitas de uma cidade mesopotâmica. O sol forte bate na pele. O chão é irregular, feito de barro batido. Sente o cheiro. É o cheiro da terra úmida dos canais de irrigação próximos, o cheiro do pão assando em fornos comunitários, o cheiro suave da fumaça de fogueiras. Ouça, o som mais alto talvez seja o balido de ovelhas distantes, o som do trabalho, o bater de martelos em metal na oficina, o chiado de uma roda de oleiro girando, o murmúrio de vozes em uma língua antiga, gutiano ou acadiano, talvez. Este é o cotidiano na Mesopotâmia, entre o barro que moldava tudo e o silêncio que preenchia os espaços. Mas há um segredo aqui, algo que a maioria das pessoas não imagina. Algo que pode mudar sua perspectiva sobre simplicidade e progresso. Você pensa nesta vida como rudimentar, básica, apenas sobrevivência. Pense de novo. Surpreendente fato número 1. Essas cidades eram enormes para a época. Uruk, por exemplo, chegou a ter dezenas de milhares de habitantes. Não era uma vila. Era uma metrópole antiga, com organização complexa. Como eles gerenciavam tudo isso? Com barro, a contabilidade era feita em tabletes de argila. Registros de grãos, de gado, de transações comerciais. Milhares deles sobreviveram. Estatística chocante. Arqueólogos já encontraram centenas de milhares de tabletes de argila com escrita cuneiforme. Isso não são apenas registros de reis ou de templos. Muitos são sobre a vida comum. Contratos de casamento, recibos de aluguel, disputas legais, até lições de escola.
Sim, eles tinham escolas, e não era fácil. Aprender a escrita cuneiforme, com seus centenas de sinais, levava anos. As crianças, geralmente meninos de famílias mais ricas, passavam a infância na casa do tablete, a eduba. Imagine uma criança hoje passando anos aprendendo a escrever em blocos de argila úmida. É o que acontecia. Isso nos leva ao segredo. A aparente simplicidade e o silêncio escondiam uma sofisticação surpreendente. Uma vida cheia de regras, educação, comércio e interações sociais complexas. Tudo registrado no material mais básico, o barro. Veja o agricultor. Sua vida não era apenas jogar sementes na terra. A Mesopotâmia era a terra da irrigação. Ele precisava entender o sistema de canais, a cheia dos rios Tigre e Eufrates, o momento certo de plantar e colher. A sabedoria milenar era essencial. Um erro podia custar a colheita de toda a comunidade. Ele trabalhava sob o sol, sentindo a textura da terra, dependendo do fluxo da água. Sua rotina era ditada pela natureza, pelo sol e pela lua, mas também pelas regras da comunidade sobre o uso da água registradas em barro. A mulher que faz pão todo dia, moer o grão, misturar com água, fermentar, moldar, assar no forno quente, um processo simples, mas vital, a base da alimentação. O cheiro do pão saindo do forno era o cheiro da vida. Era uma habilidade fundamental, passada de mãe para filha. Em um mundo sem supermercados, esta era a segurança alimentar. O oleiro. Ele transformava o barro em jarras para água, potes para armazenar grãos, tigelas para comer, utensílios essenciais para cada casa. Ele moldava o barro na roda, sentindo a terra girar sob suas mãos. Criava formas úteis e muitas vezes belas, decoradas com padrões simples. Cada peça era única. A criança aprendendo. Talvez não na escola formal, aprendendo com o pai a arar, com a mãe a moer grão, ou aprendendo a moldar o barro, fazendo figuras de animais ou bonecos para brincar. O barro era o primeiro brinquedo, o primeiro material de aprendizagem. Essas vidas, no ritmo lento do sol e das estações, no silêncio quebrado apenas pelos sons naturais e do trabalho, eram profundamente conectadas. Conectadas à terra, o barro, à água, à irrigação, ao sol, o tempo de trabalho, e uns aos outros, a comunidade. O segredo que pode explodir sua mente não é um tesouro escondido, é a profundidade da conexão. É perceber que, apesar da ausência de tecnologia moderna, a vida mesopotâmica não era vazia ou meramente de subsistência. Era uma vida com estrutura legal, com educação formal, com comércio vibrante, com arte e artesanato sofisticados, com crenças complexas, com momentos de lazer. Tudo isso acontecendo em um mundo de barro e silêncio. Eles não precisavam de barulho constante para se sentir vivos. Encontravam significado no trabalho das mãos, na fertilidade da terra, na força da comunidade, no conhecimento transmitido oralmente e crucialmente registrado no barro. Eles resolveram problemas complexos de engenharia, canais de irrigação e de administração, grandes cidades, com as ferramentas que tinham. O barro não era uma limitação, era o meio. A vida ao pôr do sol. Depois de um dia de trabalho duro sob o sol,
talvez sentados do lado de fora das casas de barro, sentindo o ar fresco chegar, vendo as cores mudarem no céu vasto, compartilhando uma refeição simples, ouvindo histórias, um momento de descanso merecido, um ritual diário. Este retrato sereno do cotidiano, no ritmo lento da Mesopotâmia antiga, esconde a complexidade de uma sociedade que lançou as bases de muita coisa que consideramos moderno. A escrita, a lei, a cidade, a roda, a agricultura em larga escala. Tudo isso emergiu deste ambiente de barro e silêncio. E a reflexão prática para você hoje? Nós vivemos em um mundo de barulho constante, de distrações infinitas, de materiais sintéticos e virtuais. O que perdemos? Talvez tenhamos perdido a conexão profunda com os materiais que usamos, com a terra, com o ritmo natural das coisas, com os momentos de silêncio que permitem a reflexão e a observação. A vida mesopotâmica nos mostra que é possível construir uma sociedade complexa e significativa sem o barulho e a velocidade que consideramos essenciais hoje. Que a profundidade não está na quantidade de estímulos, mas na qualidade da nossa conexão com o mundo ao redor e com as pessoas. Que o barro e o silêncio não eram vazios, eram cheios de vida, de trabalho, de aprendizado, de comunidade, cheios de humanidade. E esse é o segredo. A surpreendente riqueza de uma vida que parecia simples, construída no barro, vivida no silêncio e que ressoa com nossa própria busca por significado, mesmo milhares de anos depois, em um mundo totalmente diferente.